Pronto. Considerando que já temos o desenho todo uniformizado, agora a gente vai fazer a conversão dele para um drawing. Como eu disse, vamos vir aqui em Insert New Element, aqui, Create Drawing. Ele vai perguntar qual o tipo de folha que nós queremos fazer o drawing. Nós vamos ir em ISO, selecionamos ISO A3, que é o tamanho de folha ideal para esse tipo de exercício. Mas nas próximas aulas, a gente vai, quando for tratar um pouco mais de teoria, nós vamos tratar quais são as folhas existentes, os formatos de folhas existentes para o nosso tipo de trabalho. Como eu já disse em outra oportunidade, nós temos no nosso drawing a zona de margem, seções ou zoneamentos. Por exemplo, aqui a gente tem as seções indicadas aqui na margem que separa o nosso desenho em áreas. Por exemplo, eu posso ter uma área aqui D1, e essa área seria mais ou menos essa zona que está aqui no canto superior direito. Posso ter um cruzamento de B, da zona B com a zona 4, que seria mais ou menos essa área aqui, e isso serve muito para objetos grandes e muito amplos, né, para a gente seccionar o nosso desenho em zonas. Mas nesse caso a gente vai trabalhar especificamente ou somente com a legenda, que é especificando o título do nosso desenho, e se calhar talvez o número, mas a gente talvez nem precise disso, talvez só o título. Enfim, essa é a nossa tela, que é aberta logo em seguida de nós termos pedido para fazer um novo elemento e o drawing. E aqui, para inserir na nossa tela um objeto, nós vamos aqui em Part, selecionamos a parte, e veja o que é que acontece. Ele abre para a gente um preview do objeto que iremos inserir. No canto esquerdo, vocês veem aqui, tem o tipo de orientação que eu pretendo colocar aqui na tela. Então, por exemplo, eu posso colocar uma orientação frontal, uma orientação superior, como dá para ver aqui no preview, ele vai colocar a peça vista de cima. Mas vamos aqui eu colocar a visão frontal. Isso vai depender, esse tipo de vista vai depender de qual foi o tipo de plano que você desenhou. Ou seja, se eu desenhei o meu objeto no plano frontal, e essa é a visão frontal dele, óbvio que eu vou colocar uma vista de orientação frontal. Este objeto não tem diferença, pode ser frontal, pode ser de Claro, lado. exatamente, que ele é cilíndrico, não é? Então, assim, se você vê ele de frente, de lado, da direita ou da esquerda, a única diferença que você vai ter dele é na vista frontal e superior. Mas se for frontal, direita e esquerda, é tudo igual. Agora, frontal, direita, esquerda e superior são diferentes, certo? Exato. Superior e base são diferentes em relação a frontal, direita e esquerda. Pronto, vou selecionar frontal, mas eu também posso aqui fazer uma coisa que é aumentar a escala do meu desenho. Por exemplo, eu posso colocar a vista 1:1, que é a vista original. Posso colocar 1:2, que é diminuir. Posso personalizar essa vista colocando, por exemplo, vista 1:0,5, certo? Que é diminuir ainda mais o meu desenho. Posso colocar para 30. Posso colocar, enfim, posso colocar para vários números que eu queira, certo? Vou colocar 1:1 e vou colocar aqui a simplificação automática. 1:1 é o tamanho real da peça. Pronto. A partir daqui, ele já inseriu uma primeira vista. Para eu inserir outros tipos de vista, eu não preciso fazer nada mais que simplesmente deixar ainda o meu rato sem clicar e simplesmente rolar o rato em cima do meu objeto. Ou seja, por exemplo, se eu tivesse aqui um objeto diferente e eu colocasse o rato aqui à esquerda, eu ia ter a vista direita. E, exatamente, a vista da direita. E aqui, a direita, a vista esquerda. Ou seja, a minha peça sendo projetada da esquerda para a direita e da direita para a esquerda.
E aqui embaixo, a vista superior, ou seja, meu objeto está sendo projetado de cima para baixo, que isso é o ângulo europeu, que está indicado aqui embaixo nessa legenda como primeiro ângulo de projeção. Então, feito isso, eu já tenho meu objeto na tela. Posso movimentá-lo e vejo o que é que acontece. Se eu movimentar o meu objeto, todas as vistas que eu coloquei que estejam relacionadas a esta vista vão ser movidas junto com ela, certo? Vou colocar mais para cima, mais para baixo. Posso também ajustar aqui a posição. Enfim, para colocar as dimensões que eu preciso colocar aqui no objeto, eu venho em Dimension, ou simplesmente carrego a tecla D do meu teclado e automaticamente ele seleciona a ferramenta. E agora seleciono as zonas que eu quero dimensionar. Então, vou clicar aqui, por exemplo, nesse círculo maior que representa a circunferência total do objeto, e ele já me dá os 30 milímetros. Eu vou alterar aqui o tamanho da fonte. Para eu alterar o tamanho da fonte, eu posso vir aqui nessa ferramenta, e ele vai abrir uma aba de propriedades, Drawing Properties, e venho aqui em Dimensions, e posso alterar o tamanho. Vou alterar aqui para 1.5. E vejo o que é que vai acontecer. Ele já coloca a minha dimensão, a minha cota num tamanho menor do que já está. Eu acho que 1.5 é suficiente. Agora eu vou fazer o resto das minhas dimensões do objeto. Eu não posso, eu não devo colocar dimensões duplicadas, ou seja, desnecessárias no meu objeto. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu já coloquei que a maior circunferência do meu objeto tem 30 milímetros de diâmetro, eu não preciso colocar essa cota aqui, ó, daqui até aqui. Se eu fizer isso, eu estou colocando informação redundante e desnecessária no meu objeto. Porque essa cota é a mesma cota que essa. Então, acaba sendo ser desnecessária. Vou apagar. Pronto. Agora eu vou colocar todas as cotas que são ou as dimensões primeiro horizontais e depois as verticais. Venho aqui em Dimension, clico aqui neste ponto e neste, e vou dar os 26. Depois, vou clicar aqui neste raio e neste, e vou colocar 16. O que acontece? 16, nesse desenho, é igual aos 28 do outro. Por quê? Se a distância entre os centros dos raios é 16, e cada raio tem 6, certo? Então, eu tenho no total da distância entre esses raios mais os seus próprios raios, eu vou ter 28, que é 16 mais 12. Então, 6 de raio mais 6 de raio, 12. Distância central entre os raios, 16. 16 mais 12, 18. O que acontece? Eu posso alterar essa cota. Eu posso fazer com que essa dimensão, ela seja dada diretamente, a distância direta entre os dois pontos, ou seja, a menor distância entre os dois arcos. Eu vou fazer assim. Deletei a dimensão, venho aqui em Dimension, clico aqui nesse drop-down, na seta drop-down, e vou selecionar essa dimensão aqui, ó, Maximum or Minimum Dimension. E vou clicar aqui e aqui, e vejam lá o que ele faz. Ele não coloca a distância do centro dos arcos, ou seja, dos raios, mas a distância das tangentes entre esses dois raios. Pronto, isso aqui é a distância como está lá no nosso desenho original. Vou colocar agora a distância dessa linha entre essa e essa linha. Posso fazer de duas formas. Posso simplesmente, vou selecionar aqui a ferramenta Dimension, clicar nesta linha e nesta linha e dar a dimensão
como aparece lá no nosso desenho, ou simplesmente clicar na linha de baixo, que é a mesma coisa, nessa linha aqui, ó. 20 milímetros. Posso também colocar essa dimensão que aqui está, que é 16 milímetros. Certo? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Depois eu vou colocar as dimensões de raio e as dimensões verticais. Os ângulos, etc. Vou colocar agora aqui essa distância deste ponto até este ponto, e não desta linha, porque existe um arco tangente aqui, e existe uma pequena linha reta entre este ponto e o início do arco. E vou colocar, então, essa distância daqui até aqui, que é de 15, como está lá no desenho. Vou colocar também a distância do arco, de um arco ao outro. Para isso, eu vou fazer aqui, selecionar essa ferramenta Maximum or Minimum Dimension, aqui e aqui, exatamente como aparece lá no nosso desenho originário. Vou colocar essa distância desses dois pontos aqui e aqui, que realmente é igual à distância dessa linha, que vai ser 17 milímetros. Seleciono a ferramenta Dimension e faço isso. Vou fazer também a mesma coisa para a distância entre esses dois arcos, assim como eu fiz com os arcos abaixo. Maximum or Minimum Dimension, ou simplesmente carrego a tecla M. Aqui, aqui. Veja que há uma pequena diferença. No nosso desenho original, essa distância é 17,76. Aqui a gente tem 3 centésimas de milímetro de diferença. Isso é muito pouco, isso não faz uma grande diferença, e quanto a isso, há uma tolerância e não se preocupem. Depois vou colocar aqui essa distância agora do início dessa cúpula, né, desses dois arcos, que é essa linha aqui. Vou selecionar a ferramenta Dimension, clico aqui e aqui está. E ele também tem uma distância que ele informa lá no nosso desenho, que é desse arco para esse arco, que é usando a ferramenta Maximum ou Minimum Dimension. Aqui, aqui, e tal qual o nosso desenho é 5 milímetros. Não sei se ficou faltando alguma cota aqui, enfim. Agora eu vou colocar as dimensões e cotas verticais e os raios, certo? Como também os ângulos. Agora, venho aqui em Dimension, clico na tecla D, 3. Daqui para aqui é 2. Daqui até aqui nós temos 45 ou 135, como queiram. Vou colocar assim, 45. Vou colocar um pouquinho mais abaixo aqui. Pronto, assim. Assim tá bom. Vou colocar agora também a altura daqui até aqui. Não sei se essa existe lá. Deixa eu ver. O desenho. Sim, 8,97. Ele vai dizer qual é a distância que tem aqui até aqui. Exatamente, 8,97. Essa aqui também. Daqui aqui é 1. Daqui aqui é 2. Esse raio é 6. Esse raio é 2. Tentem organizar as dimensões para ficarem o mais próximo possível lá daquele desenho que vocês tiveram
pegaram as informações. Pronto, 1, 2 raios, ok? Esse raio aqui é 45. A altura daqui até aqui é 31,02. A altura daqui a aqui é 3,94. A altura daqui a aqui é 19,06. E a altura daqui a aqui... Você ampliou a imagem Hã? para ser mais fácil. Desculpe? Como é que você ampliou a imagem? Essa aqui? Sim, sim. É só rolar o botão central do mouse, Ok. certo? Ok. Ó, setor, depois quando é que o senhor mete isso no YouTube? Já agora. Tipo, assim que eu parar isso aqui, a gente já coloca. Ok. Pronto. Então, aqui estão todas as dimensões e só falta mais uma, né? Que é a dimensão total da peça, que é daqui até aqui. Ou seja, 75 milímetros. É como eu disse, depois vocês vão ter só que organizar as cotas para que elas fiquem... Não causem confusão, certo? Eu acho que aqui está suficiente. Deixa eu ver. Pronto, é só isso. Eu vou agora parar a gravação e vou colocar o vídeo lá. Depois que vocês fizerem isso, vem aqui em Share. Se já tiverem compartilhado comigo, não vai